apresentação aqui do Smart Sourcing, módulo de contratação. Então, a gente está aqui no módulo Dashboard, ele mostra aqui, né, quantos processos tem em andamento, quantos processos estão em aprovação, prazo médio de contratação, quanto tem de saving acumulado. Você pode, né, trocar visualização, eu quero ver só o que está nesse ano, eu quero ver os últimos 12 meses. Eventualmente, sua empresa tem, né, alguns setores, coordenações, gerências, pode filtrar. Você vai acompanhando aqui, né, como é que está o avanço mês a mês. Obviamente, isso aqui é um módulo de teste, né, não tem muitos dados registrados, mas ele vai mostrando ao longo do tempo. Então, vamos aqui para os processos que estão em andamento. Você pode ver, né, buscar por processos cancelados, já concluídos, etc. Mas, por padrão, ele mostra aqui só o que está sendo executado no momento. Então, você vê, né, as contratações estão em andamento. Vamos entrar num processo aqui. Eu não vou ficar preenchendo para não gastar muito tempo, mas um processo concorrencial é executado em 5 etapas. A primeira, informações gerais, né, você preenche qual o título do processo, quem é o comprador responsável, qual é a categoria de contratação, se é proveniente de alguma requisição ou não, se que data que veio essa requisição, qual é a condição de pagamento do processo, qual é o tipo da contratação, né, que ela pode ser spot, quer dizer, uma vez só e não, né, uma obra, por exemplo. Né, eu contratei a obra, acabou o contrato. Uma LPU, uma lista de preços unitários, então, por exemplo, material de escritório, produto de limpeza, né? Eu vou pedindo, eu tenho uma lista de preços acordada do fornecedor, eu vou pedindo a medida que é necessário. Um contrato contínuo, ou se, por exemplo, um contrato de limpeza, vigilância, né? Ele acabou, eu já tenho que fazer outro para substituir, né? Então, modalidade de contratação. Tudo isso aqui é configurável, né, parametrizável por empresa, e basta o usuário selecionar uma dessas opções. Então, bastante simples. Vigência do contrato, dado as condições, né, de categoria, modalidade, ele já diz qual é a SLA de contratação automaticamente, se existe um orçamento para essa contratação ou não. Se você deseja fazer alguma descrição sobre esse escopo, se você quiser, pode incluir anexos a essa contratação. Se esse contrato for um aditivo, né, digamos que você já tenha feito um contrato inicial, um primeiro aditivo, um segundo, esse aqui é o terceiro aditivo do seu contrato. Então você pode aqui ou incluir o histórico ou buscar o histórico através do código, né, aqui em cima tem o código do processo. Você informa o código do processo e o sistema traz aqui todo o histórico das contratações anteriores. E você informa aqui, né, qual é o motivo deste aditivo, se é prazo, valor, escopo, reajuste, gatilho, etc. Requisitantes, você pode informar aqui quem são os requisitantes, né? Todo comprador sabe né, que os requisitantes ficam bastante aflitos querendo informações. Então, uma vez que você cadastra aqui o requisitante, os requisitantes passam a ser informados do andamento do processo. Tá? Então, vamos para a próxima etapa. Aqui a gente inclui os fornecedores, seja individualmente, seja né, utilizando os filtros aqui de cima. Então, por exemplo, eu quero contratar um serviço de gráfica. Então, eu digito aqui a gráfica, eu quero contratar uma gráfica no Rio de Janeiro. Eu boto aqui gráfica, Rio de Janeiro, o sistema vai incluir todos os fornecedores que existirem em cadastro, que são do Rio e fazem o serviço de gráfica. A avaliação comercial. Uma vez carregada as propostas dos fornecedores, o sistema já valida se todas as propostas estão de acordo
com um padrão definido. Ela já monta automaticamente, né, o mapa comparativo, linha a linha do processo. Então tem aqui a proposta de cada um dos fornecedores, quem é o menor preço, qual é o fornecedor que deu o menor preço e qual é o tipo de baseline. Então, se eu subir no meu template de contratação preços unitários, o sistema vai entender que esse é o baseline. Se não existir se eu subir 100 preços unitários, o sistema vai procurar se existe um preço registrado anteriormente para esta linha, e ele vai utilizar como baseline histórico. E se não tiver nenhuma dessas duas opções, ele vai utilizar menor proposta equalizada, que é o que ele está fazendo aqui. Então, todos eles, menor proposta equalizada. Obviamente, você pode exportar isso aqui em Excel, caso você precise ver fora do sistema. Tá? É interessante, o sistema, né, tem IA embarcada, então você pode, né, com um clique, a IA recebe todo o pacote de informações e faz uma análise para você e faz recomendações de negociação e recomendações de próximos passos. Tá? O prompt que gera essa recomendação pode ser customizado também por categoria. Então, eu posso ter um agente de IA para a categoria de vigilância, um agente de IA para a categoria de limpeza, um agente de IA para a categoria, né, de serviço de obra civil. Então, eu posso customizar essa avaliação por categoria, se for o caso. E, por fim, o sistema já me sugere, com as propostas recebidas, se eu tiver que contratar um único fornecedor, quem seria esse fornecedor? Se eu quiser contratar cherry picking, né, pegar o menor preço por linha, quem são os fornecedores e quantas linhas cada fornecedor receberia? Se eu quiser contratar o menor por lote, né, vejam aqui que existe uma coluna aqui de lote. Nesse exemplo só tem um lote, então ficaria com esse fornecedor, que é exatamente o mesmo fornecedor que ganharia o preço global. E menor por estado, também, se eu tiver uma concorrência nacional, né, que eu tenho unidades, né, no Rio, Minas, São Paulo, etc., ele já vai me dar também a avaliação de vencedor do cenário por estado. Então vamos ao próximo passo. No próximo passo, uma vez que no passo anterior, né, ele já me deu diversos cenários recomendados para premiação, o comprador agora simplesmente diz qual é o cenário que faz sentido ser levado para aprovação. Olha, eu vou levar um único fornecedor, eu vou levar o cherry picking, eu vou levar por lote, eu vou levar por estado. Por exemplo, estou contratando um serviço de obra civil, uma reforma de um prédio. Cara, eu não faz sentido o cherry picking. Né? Eu não posso contratar pintura com um, né, demolição com o outro. Poder até pode, mas, né, vai ser complexo demais e o preço dos fornecedores eles não precificam desta forma. Então teria que ser um único fornecedor. Ah, não, eu quero cherry picking, eu estou contratando material de escritório, faz sentido ser cherry picking. Eu troco para cherry picking. Por exemplo, na hora que eu troco cherry picking, ele já mostra aqui todas as linhas, qual é o fornecedor que está ganhando cada uma das linhas. E aqui embaixo ele mostra qual é o resultado com base nesses critérios selecionados aqui em cima. Mas, por exemplo, digamos que esta linha aqui, execução de linha de vida, eu não quero com este fornecedor por algum motivo, eu quero com outro fornecedor. Eu troco eu troquei especificamente, eu customizei esta linha. Nesse caso, ele troca para um cenário manual personalizado. Então, o aprovador, ao receber o processo para aprovação, já vai saber. Então, o aprovador, ao receber um processo que existe, né, que cita que o cenário é customizado, ele vai ter
né, que o cenário é padronizado, ele vai ter a tranquilidade de saber, né, que foi aprovado pelo sistema, e se for customizado, ele vai também chamar atenção ali para que ele entenda o motivo da customização. Aqui embaixo, né, as informações automáticas sobre menor proposta equalizada, baseline histórico, né, histórico atualizado. Ele já divide o saving, né, em custo reduzido, custo evitado, e traz o saving sobre o histórico atualizado, saving sobre menor proposta equalizada e saving sobre orçamento. Tá? E aqui ele mostra inclusive um gráfico de composição do saving. Né, então, o preço histórico era 180 mil, então digamos que eu contratei isso há um ano atrás, 180 mil. Corrigido pela inflação, a inflação colocou 10 mil reais a mais, então esse serviço trazido a valor presente agora é 190 mil. Eu estou fechando por 180.343. Então eu tenho um custo reduzido de 343, que é a diferença da proposta negociada para o histórico. Então aqui eu estou tendo um pênalti, eu estou pagando 343 reais a mais, mas estou tendo um saving de custo evitado de 10 mil reais. Então o saving total é a soma das duas parcelas de 9.657. Considerações adicionais é um campo de texto onde o comprador pode explicar o que foi feito no processo. E aqui, mais uma vez, a gente tem, né, um botão de A, onde o comprador pode utilizar para que a ferramenta monte uma proposta de texto. Obviamente, depois ele pode vir aqui e alterar tudo ou complementar conforme a necessidade. Né? Ele escreve aqui o que ele quiser e fica salvo para a recomendação da contratação dele. Salvando, finalmente, vamos para a última etapa, que é o fechamento. No fechamento, a gente indica qual é o relatório, qual é a fórmula paramétrica do reajuste de contrato. Posso ver o relatório de premiação. Aqui para mim automaticamente um relatório de premiação contando tudo que foi feito no processo, né, inclusive, né, aquele texto ali de considerações que nós alteramos. E ele pode imprimir, gerar aqui um PDF para enviar para aprovação, se for o caso. Voltando aqui na tela de fechamento. Então, uma vez que o relatório seja aprovado, eu posso, né, informar a data que foi enviado para assinatura, a data que foi assinado, né, para fins de cálculo de SLA. Posso incluir documentos aqui de fechamento, por exemplo, contrato assinado. Posso informar, né, quais foram os pedidos gerados no sistema, atrelados a essa contratação. E, finalmente, eu posso dar esse processo como finalizado. E, com isso, agora nenhuma informação mais pode ser alterada. Todas as informações continuam, né, podem ser visualizadas, né, por uma auditoria, por uma consulta, mas não podem ser mais alteradas.